Parece Alonso. Ele fica girando assim, ó, João Paulo negou, por isso Tá que ele saiu. gravando agora. É, acho que agora tá gravando. O problema era o João Paulo. Tô aqui, pessoal. É porque eu desconectei o celular. Aí tô só no Ah, notebook agora. pois é. Então, beleza, vamos lá, vamos voltar lá. Ok? É bem claro a atuação da força de atrito aí na hora que você dá um empurrão no livro. Agora, vamos imaginar que você empurre o livro com uma velocidade constante sobre uma mesa. Então, o livro está lá na mesa, você vai empurrando o livro com a velocidade constante. Com velocidade constante. Mesmo assim, você empurrando com a velocidade constante, para que mantenha esse movimento com a velocidade constante, é necessário que tenha uma força oposta a esse movimento controlando essa aplicação. Porque se não existisse essa força oposta, o que ia acontecer? Na hora que você dá esse empurrão, que você empurra o livro, mantendo uma velocidade constante, se não existe essa força oposta, que é a força de atrito, o livro ele ia acelerar. Ele não ia manter a velocidade constante, porque a força de atrito faz exatamente isso. Ela há um balanceamento, um controle para equiparar a força aplicada para manter a velocidade constante. Ok? E imaginando uma outra situação, é você empurrar um caixote pesado. Então, imagine um caixote bem pesado, você aplica uma força e esse caixote ele não se move. O que acontece? Você aplicou uma força e não conseguiu mover o caixote. Então, o caixote ele não estava preso a nada. Aí você pode deduzir, opa, tem uma força do sentido oposto segurando essa minha força, anulando essa força aplicada, porque o caixote não saiu do lugar. Ok? Aí se você disser assim, não, peraí, deixa eu aumentar mais a força. Então você aumenta mais sua força, você aplica uma força maior, como se tivesse mais duas pessoas empurrando esse caixote. E se o caixote continua parado, o que aconteceu? Né? Dá para a gente observar aqui o quê? Que a força de atrito ela aumentou a sua intensidade. Porque antes você aplicou uma força, o caixote não se moveu. Né? Então a força de atrito, para equilibrar o corpo, né? Assim, o objeto, ela aplicou uma força de mesmo módulo de sentido oposto à força aplicada. Ok? Agora, se você juntou duas pessoas, empurrou o caixote e o caixote ainda não se moveu, ficou lá parado, significa que a força dessas duas pessoas, a força de atrito, o quê? Ela aumentou de intensidade para se igualar às outras duas forças aplicadas para manter o caixote parado. Então, isso aí já é bem claro e óbvio que a força de atrito estática, né, que daqui a pouco eu vou desmembrar essa força de atrito em duas, né, que é o estático e o cinético. Então, essa força de atrito estática, ela aumenta de valor, ela aumenta de módulo, né, ou de intensidade, até um certo limite, até um valor máximo. Não é? E qual é esse valor máximo? Aí vai depender muito do material que a gente está trabalhando. Mas se você aumenta mais sua força para conseguir fazer com que o caixote pesado se locomova, né, se movimente, é porque você venceu a força de atrito, ela chegou no valor máximo, você conseguiu vencer esse valor máximo, então sua força aplicada foi maior do que a força de atrito, fazendo com que esse caixote se mova. Beleza? E depois que ele se moveu, depois que ele estava parado, que ele começou a se movimentar, essa força de atrito ela diminui um pouco de valor. Se eu fosse montar uma curva, ela ia chegar num valor máximo
e depois ela ia decrescer um pouquinho. E isso é bem fácil de entender, imaginando você empurrar um carro. Quem nunca empurrou um carro, né? Ele está parado lá, deu um pau, vocês vão empurrar o carro. Observe que no início é difícil você fazer com que ele se movimente, que é para você quebrar essa força de atrito aí, essa resistência. Você tem que aplicar uma força maior. Agora, depois que ele quebra o atrito, né? Depois que essa força aplicada vence o atrito estático, o que acontece? Que o carro começa a se mover, você veja que você pode diminuir um pouco mais a força aplicada para que o carro mantenha em movimento. Por quê? Porque ele saiu da inércia. Aí a força de atrito agora não é mais a estática, agora é a cinética, por isso que ela diminui um pouco de valor. Entenderam esses conceitos aí de atrito estático e cinético? Sim, senhor. Muito bem. Então, entendendo isso aí, né? Como eu falei, essa força de atrito, ela pode ser dividida em duas, né? Que é o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é aquele atrito que mantém os objetos em repouso. Tá lá, parado, né? É aquela força que você precisa vencer para que esse objeto comece a se mover. Então, ela pode variar de 0 newtons até um valor máximo. Aí, esse valor máximo aí vai depender da natureza do material, da geometria do material, né? Como é que ele é feito, da composição e tudo mais. Mas ele vai chegar até um valor máximo. Esse máximo, logicamente, não é o infinito, né? É um valor que, quando ele é ultrapassado, né? Quando ele é rompido, o objeto ele começa a se mover ou começa a deslizar. E o atrito cinético, ele só entra em análise, ele só entra em questão depois que o objeto começa a se mover, ok? Enquanto o objeto estiver parado, quem está ali presente é o atrito estático. Quando o objeto ou o corpo começa a locomover, aí entra o atrito cinético. Esse aqui. Cadê o... Muito bem. Eu queria a canetinha. Deixa eu ver aqui. Por que não está aqui? Esse negócio está protegido. Tá bom. Ok? Então, o atrito cinético é quando o objeto está em movimento. Ele tem apenas um valor, então o valor é constante do atrito, da força de atrito cinética, né? Depois que o objeto começa a locomover, esse atrito ele é constante. Já o atrito estático, não. Ele começa do zero, aí ele vai aumentando, até chegar num limiar que, se essa força ultrapassar dessa intensidade, o objeto se locomove, o objeto começa a deslizar. E isso aqui, como eu já falei também, o atrito cinético ele é sempre menor do que o atrito estático. Ok? Assim, ele é menor do que o valor máximo do atrito estático, para ficar mais claro. O atrito estático vai até lá em cima, num certo valor, que é o limiar do movimento, e depois dá uma decaída, que aí é onde entra o atrito cinético. Ok? Então, cinético vem de movimento, estático vem de uma coisa parada. Isso aqui é o que eu acabei de comentar aqui com vocês, né? Só para a gente ver um diagrama de forças, por exemplo, aqui esse bloco aqui parado, se não está se movimentando, existe uma força gravitacional aqui para baixo, ou a força peso, e a força normal aqui para cima.
No caso aqui, se é aplicada alguma força, por exemplo, se é aplicada uma força nesse sentido aqui, ó, para a esquerda, a força de atrito sempre vai estar contrária ao movimento, certo? A força de atrito é sempre contrária ao movimento, ela é paralela, né? Quer dizer o quê? Paralela na mesma direção, porém sentido oposto. Então, se a força aplicada foi para cá, ó, para a esquerda, o atrito, a força de atrito está para a direita. Aí aqui tem a força normal e a força gravitacional. Beleza? Aqui essa curvazinha aqui, ó, que eu estava falando, ó, se a gente observar aqui, ó, o objeto parado aqui, você começa a aplicar uma força, aí a força de atrito vai aumentando, aumentando aqui, ó, tá vendo aqui na mãozinha, ela vai chegar num certo valor lá, que é o valor máximo. A partir desse valor aqui, o objeto já começa a deslizar. Aí ela dá uma caída e fica aqui constante, que é o atrito cinético, beleza? Então, essa parte aqui de aumento aqui do zero até esse limiar aqui é chamada da força de atrito estático e aqui o atrito cinético. Essa curvazinha que eu estava tentando passar aqui para vocês. Só uma visão microscópica, né, das superfícies. Qualquer superfície, por mais plana que ela seja, né, aparentemente no olhar, se você pegar um microscópio, ela tem algumas irregularidades. Né? Assim, ó, se você olhar aqui, se eu der um zoom aqui, ó, nessas duas superfícies aqui, vamos supor, 2 blocos de madeira, que aparentemente ela é bem lisa, né, aparentemente, mas se você pegar e der um zoom aqui, vocês vão ver que tem algumas irregularidades do ponto de vista microscópico, ok? E aí são essas irregularidades aqui, ó, que causa o atrito, ok? Se você vai deslizar um bloco desse em cima de outro, pode ser de metal, pode ser de madeira, de qualquer material. Sempre vai ter. Você vai deslizar uma em cima da outra, essas irregularidades aqui vai causar o atrito. Beleza? Se isso aqui fosse bem plano mesmo, plano, até do ponto de vista microscópico, aí o atrito ia ser zero. Obviamente, a gente pode reduzir isso aí muito, esse atrito, né? Então, algumas propriedades do atrito, só para que vocês entendam. Se o corpo não se move, é porque a força aplicada, né, você está aplicando uma força em um objeto, e esse objeto não se moveu. É porque essa força que você aplicou e a força de atrito estão em equilíbrio. Beleza? Eu apliquei uma força, o objeto não se mexeu, não se moveu, é porque a força de atrito está compensando essa força que eu estou aplicando. Quando eu digo compensando ou entrando em equilíbrio, eu estou dizendo que eles têm o mesmo módulo, sentidos opostos, que é para manter o objeto no lugar. Imagine uma caixa ou um cabo de guerra. Imagine um cabo de guerra, né? O que é melhor. Você puxa de um lado, o outro puxa do outro. Se essas forças forem iguais, o que é que acontece? Vocês vão ficar parados. O cabo não vai se mexer nem para um lado nem para o outro. É a mesma coisa aqui, né? Você aplica uma força em um caixote, esse caixote não se move, é porque a força de atrito contrária lá está equilibrando com a força aplicada. Segunda propriedade, o módulo dessa força de atrito, que tem um valor máximo, né, que eu estou chamando aqui de Fs máximo, força de atrito estático, esse S aqui vem de estático máximo, ele é dado por essa equação aqui, ó, 6.1. Então, anotem essa equação, que a força de atrito máximo é dado por μ, isso aqui é uma letrinha grega chamada μ. Quem é μ? μ é o coeficiente de atrito estático, viu? Por isso que é μs, coeficiente de atrito estático, vezes a força normal, ok? Então, força de atrito
estático máximo, a máxima, porque eu estou dizendo a máxima, porque é a maior força que vai fazer com que o objeto comece a se mover. Então, você vai pegar o coeficiente de atrito estático e vai multiplicar pela força normal. Ok? Mi é o coeficiente de atrito estático, já falei. E Fn é a força normal. Muito bem. Terceira propriedade. Depois que o objeto começa a deslizar, beleza, você aplicou uma força, venceu a força de atrito. Depois que ele começou a deslizar, agora nós não temos mais atrito estático, e sim agora atrito cinético, ok? Então, essa força de atrito, ela diminui, né? Ela vai diminuir um pouco de valor e ela vai ser dada por essa equação aqui, 6,2, onde a força de atrito cinético é μ cinético vezes a força normal. Então, se vocês olharem a diferença dessas duas equações, 6,2 e 6,1, diferencia aqui, ó. Um é μk, outro é μs. μs é o coeficiente de atrito estático. μk é o coeficiente de atrito cinético. Beleza? E essa força aqui, cinética, ela vai ser menor do que essa força estática máxima aqui. O módulo dessa força normal, né, que é a força Fn aqui, que eu estou chamando de Fn, é uma medida da força com a qual as superfícies são pressionadas uma contra a outra, né? A força normal, lembra que ela está sempre oposta à força da gravidade, ou à força gravitacional. Os valores desses coeficientes de atrito, pessoal, eles são adimensionais. O que significa adimensionais? Adimensional é uma grandeza que não possui unidade. Ok? Então, os coeficientes de atrito não têm unidade. E eles devem ser determinados experimentalmente. Muito bem. Então, olha só. Se esse coeficiente não tem unidade, e se força normal ela é medida em newtons, a força de atrito também vai ser em newtons. Ok? Só isso aí. E suponha também, né, nós vamos considerar que o coeficiente de atrito cinético ele não varia com a velocidade. A gente vai considerar ele quase que constante. Na verdade, nos cálculos aqui, a gente vai considerar ele constante. Muito bem. Bora fazer esse exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu queria que vocês vissem as respostas. Aqui, ó. Bora lá. Um bloco repousa em um piso. Na verdade, eu vou deixar aí, leiam, eu vou pegar água aqui para mim, leiam isso aí e tentem pensar. Não precisa nem de cálculo, viu, para responder essas questões. Então, leiam e tentem responder. Enquanto eu pego uma água, daqui a pouco eu pergunto para vocês.
Pronto? E aí, pessoal? A é 0. Ah, é 0? Deixa eu ver lá, bora lá. Um bloco repousa em um piso. Então, o blocozinho está parado lá. Repousa, está parado. Imagine uma caixa parado em piso. Qual é o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco? Então, o bloco está sobre um piso parado. Qual é a força de atrito? Por que ela é 0, que você falou? Porque não está sendo aplicado nenhuma força, então o bloco não está se movendo, Isso. então não tem atrito. Como não tem nenhuma força sendo aplicada aí, né, no sentido de um movimento, a força de atrito, ela é sempre do mesmo módulo dessa força, né, até pelo menos vencer o atrito estático. Então, como não tem nenhuma força, é 0. Beleza. Agora, se uma força horizontal de 5 newtons é aplicada ao bloco, então, olha só, eu apliquei uma força de 5 newtons, mas o bloco não se move. Qual é o módulo da força de atrito? 5. 5. Por quê? Porque ela tem que equilibrar a força aplicada. Já que o bloco não se moveu, é porque a força de atrito também foi de 5 newtons, para fazer com que eliminasse essa força aplicada e o bloco permanecesse em repouso. Se o valor máximo da força de atrito, né, estática, que age sobre o bloco é 10, ou seja, a força máxima do atrito é 10. O bloco se move se o módulo da força aplicada horizontalmente for aumentado para 8? Não. Não, né? Já que a força máxima não é 10, eu aumentei minha força de 5 para 8 newtons. Eu consigo vencer minha força de atrito? Não. Ok? Não. Eu aumentei para 8. Aí eu digo, quanto é que é a força de atrito nesse caso aqui? 8. 8. Embora ela tenha um valor máximo de 10, mas como eu estou aplicando 8, ela permanece em 8, que é para equilibrar. E se o módulo da força for aumentado para 12, então apliquei uma força de 12, o bloco se move ou não? Sim. Sim. Sim, porque a força de atrito é só 10, eu estou botando 12, então ele se move. Qual é o módulo da força de atrito no item C? Foi essa pergunta que eu fiz, né? Ó, o atrito máximo é 10 e eu apliquei uma força de 8. Qual é a força de atrito? 8. Tá vendo? Não sei se vocês tinham visto ou se entenderam. Se entenderam, parabéns. E se tinham visto isso aqui e falaram sem entender, aí eu só lamento. Muito bem. No caso de uma força inclinada, né? Aí quando se tem uma força inclinada, quando eu digo uma força inclinada, é uma força formando um ângulo com a horizontal, né? No caso aqui dessa figura, ó, eu tenho um bloco, eu tenho essa força aqui com essa inclinação aqui, ó, de um ângulo θ. Se essa força está sendo aplicada aqui, ó, nessa direção e sentido, você vai ter que fazer a decomposição, né? Ou seja, encontrar as componentes dessa força. Aí você vai ter uma componente X e uma componente Y, que nós vamos chamar de Fx e Fy. Se o diagrama está aqui, ó, veja que aqui é a força aplicada. Eu tenho uma componente Fx para cá, né? E eu tenho uma componente Fy aqui para baixo. Beleza? Essa componente Fy, observe que ela vai ser somada com quem? Com a força peso, que é o peso do bloco, né? Ó, que está aqui embaixo. Ó, eu tenho o Fy
eu tenho a força gravitacional, que vai ser somada com a minha componente Fy. Por outro lado, eu tenho uma força normal aqui para cima, ó. Ok? Se esse bloco não está se movendo na vertical, se ele não está se movendo na vertical, significa dizer o quê? Que a força normal, ela tem a mesma intensidade da soma dessas duas forças aqui. Concorda? Porque eu estou aplicando a gravitacional e a Fy, então a força normal, ela se equilibra com a soma dessas duas forças para fazer com que o objeto não se mova aqui na vertical. Agora, se o objeto está se movendo aqui para a horizontal, aqui para a direita, o que é que eu tenho aqui na direita, na horizontal? Eu tenho essa componente Fx para cá, e eu tenho a minha força de atrito no sentido contrário, ó. Ok? Então, para que esse objeto se mova para a direita, essa componente Fx tem que ser maior do que a força de atrito estático máxima. Beleza? Então, essa componente, ela tem que vencer a força de atrito estático máxima, que é para começar o bloco se locomover, se deslizar aí. Senão, o objeto fica parado, mesmo eu aplicando essa força. Que aí depende da intensidade dela, né? Do módulo dela. Se não vencer a força de atrito, o bloco vai ficar parado, beleza? Então, só para mostrar aqui para vocês que um bloco, mesmo aplicando uma força inclinada, né? Quando eu digo uma força inclinada, é uma força formando um ângulo. Toda força inclinada, você vai ter que fazer a decomposição, encontrar as componentes x e y, né? Aí o y sempre vai para o eixo vertical e o x no eixo horizontal. E aí nós temos isso aí. Aí depois vocês podem perguntar, professor, como é que eu calculo essa força de atrito? Lembre-se, força de atrito, eu dei aquela equação para vocês, que é o quê? Que é o coeficiente de atrito, aí vai depender se é estático ou cinético, vezes a força normal. Aí quem é a força normal? A força normal aqui, ó, neste caso aqui, quem é a força normal? É a componente Y mais a força peso deste bloco, ok? Então, se você precisar calcular a força normal para encontrar a força de atrito, nesse caso aqui vai ser essa força normal, vai ser essa componente mais a força gravitacional. Beleza? Alguma dúvida? Não. Rapaz, essa turma é boa, hein? Bom, isso aí eu não vou entrar em detalhes, porque isso aí é assunto de outra disciplina, essas forças. Por hoje, esse conteúdo é isso. Eu vou fazer agora com vocês. Próxima aula a gente já vê outro conteúdo. Agora eu vou fazer com vocês alguns exercícios, né? Uns 2 ou 3, e o resto é com vocês, né? Aí eu passo uma lixa para vocês fazerem em casa. Beleza? Então vamos fazer uma questãozinha da aula passada e uma ou duas com esse assunto aqui, com força de atrito. Ok? Então deixa eu abrir aqui. Ok. Vou pegar um da aula passada primeiro. Porque aqui eu tô torrando. Tô na sala. Não liguei. É isso aqui?
Deixa eu fazer isso aqui depois. Exercício. Esse é capítulo 5. Bora lá, vamos fazer isso daqui, ó. A figura mostra 3 blocos em repouso sobre uma superfície horizontal com atrito. Eu queria dar aula passada sem atrito, mas vamos fazer com atrito mesmo. Com uma força F aplicada ao bloco 1. Então, foi aplicada uma força aqui, F, ao bloco 1. Esse bloco 1 de 5 kg está encostado, né? Com um bloco de 2 kg, que por sua vez está encostado a um bloco ou escorado, né? Um bloco de 10 kg. Então, você aplicou uma força aqui. Completa a seguinte afirmação. A força resultante que age sobre o bloco 3 é 0, menor do que F, igual a F ou maior que F. Olha só, eu apliquei uma força. A figura mostra 3 blocos em repouso sobre uma superfície horizontal com atrito. Foi aplicada essa força, ele quer saber a força resultante que está agindo aqui nesse bloco. Porque quando você aplica uma força aqui nesse bloco 1, vamos supor que você está empurrando aqui, ó, bem aqui. Mesmo você não tendo contato direto com outro bloco, mas pela aquela terceira lei de Newton de ação e reação, essa força aqui provoca uma força no bloco 2, né? Que é de contrário. E o do bloco 2 provoca uma força no bloco 3. O que vocês acham? Qual é? A força resultante que age sobre o bloco 3. No caso, seria igual, professor? 0. Por que é 0? Porque está em repouso. Ele não se moveu, né? A figura mostra 3 blocos em repouso sobre uma superfície horizontal, com a força F aplicada no bloco. Você aplicou uma força. A força resultante que age sobre o bloco 3, aqui, ela é nula. Ela é nula, por quê? Porque não conseguiu movimentar, né? Não conseguiu fazer um movimento. Por que não está passando? Vou pegar uma que tenha para fazer algum cálculo. Depois eu vou disponibilizar essa lista aqui para vocês estudarem. Isso daqui, ó, é interessante, uma teoria, mas enquanto eu acho um cálculo. Vamos lá, ó. Considera as seguintes situações: um livro em repouso, um livro que se move com velocidade constante, um livro que se move com aceleração constante. Em qual ou quais dessas situações o livro está em equilíbrio? Quando ele diz assim, o livro está em equilíbrio, é em equilíbrio de forças, né? As forças, por exemplo, uma força que está na horizontal está em equilíbrio, né? Assim, a força que está na direita está com o mesmo módulo da força que está para a esquerda. Na vertical, a força que está para cima está com o mesmo módulo da força que está apontando para baixo. Qual dessas situações vocês acham que
que o livro está em equilíbrio. Ó. Por exemplo, É a um aqui, ó, aí? um livro em repouso. As forças estão em equilíbrio? Tá em equilíbrio, né? Tá parado? Tá parado, é porque elas estão se equilibrando, tanto as forças na vertical quanto na horizontal. E um livro que se move com velocidade constante? O livro está se Também? movendo, ó. Ele está se movendo, por exemplo, aqui para a direita, com velocidade constante. As forças estão em equilíbrio? Também, né? No caso seria a D. Por que ela está em equilíbrio? É porque é constante. A velocidade constante, né? E no caso aqui, um livro que se move com aceleração constante. Imagine um livro não, vamos botar um carro, né? Que carro é mais um livro se Aí no caso não movendo. dá, né? No caso seria só a primeira mesmo, né? Olha, já mudou? Observei aí no colômetro essas duas, não. Olhe. Lembre-se do que eu falei, para manter velocidade constante, para você manter velocidade constante, tem que ter equilíbrio. Então, no caso, seria a 2 e a 3. Não, Apenas a 1 gente. e a... Mas, professor, mas no caso a 2 e a 3 não está constante? Não, mas olha só, uma é a velocidade constante, aqui é a aceleração, né? Ah, entendi. Porque assim, a velocidade constante significa que eu não tenho aceleração. A aceleração é nula, é zero. O carro ele não vai acelerar, vamos dizer assim. Para manter uma velocidade constante, é preciso que haja um equilíbrio das forças no sentido do movimento. Ou seja, essa força que está fazendo com que o carro ou o livro se mova para a direita, a força de atrito tem que estar compensando para que o carro mantenha a velocidade constante. Porque vamos supor assim, se eu tiro a força de atrito, o que acontece? O carro começa a acelerar. Imaginando você aplicar uma força lá no espaço, onde eu não tenho a resistência do ar. Tem um objeto lá, você aplica uma força no objeto. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai começar a se deslocar e vai começar a se acelerar. Ok? Ele vai se acelerar porque não vou ter resistência. Agora, aceleração constante, não. Aceleração constante significa que a velocidade está variando, está aumentando. A velocidade tá numa linha reta. Eu estou aumentando a velocidade. Se eu estou aumentando a velocidade, o carro está acelerando. Né? Mesmo com aceleração constante, ele está aumentando a velocidade. Ele aumenta a velocidade de maneira uniforme, né? Com aceleração constante. Mas aí ele vai aumentando a velocidade. E aí ele vai vencendo a força de atrito e vai entrar em um desequilíbrio. Então, sempre que tiver repouso ou movimento com velocidade constante, é a mesma coisa. Lembre lá daquela primeira lei de Newton que eu falei. Primeira lei de Newton diz exatamente isso. Tanto um objeto em repouso quanto em movimento com velocidade constante é a mesma coisa. Viu? É o problema lá da inércia. As forças entram em equilíbrio. Uai, cara, quem é que tá chegando essa hora? Lá no final. O que foi? Chegou e saiu. Não tem cálculo, né? Isso é só com variável. Como é que você faria essa conta aqui, ó? Isso aqui eu vou explicar, mas eu vou deixar para que vocês façam essa conta em casa, viu?
Vocês vão fazer em casa. Eu vou só dizer como é que se vai fazer. Bora lá. Um bloco de massa M está pendurado por cordas. Se ele está pendurado por cordas, nós temos aqui essas forças que são as trações, não é isso? Lembre, né? Corda da tração. O sistema está em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio. Então, esse objeto aqui, ele está parado aqui, ó. Tem uma corda aqui, tem uma corda aqui, tem um nó aqui no meio, né? Dá um nó e prende num objeto de massa M. O ponto O representa um nó que serve para unir as três cordas. Qual das expressões abaixo está correta? Qual dessas expressões? Por exemplo, a força F1 mais a força F2 é igual a F3? Eu tenho que fazer a conta. Assim, só de cara, não dá para saber, né? Assim, na verdade, dá para saber, dá para ter uma ideia, mas sempre como eu tenho um ângulo aqui, ó, é bom você calcular. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Alguém tem alguma ideia? Eu falei já há um tempinho atrás aí, quando se tem força inclinada, o que é que se tem que fazer? O que é que você tem que fazer quando eu tenho força inclinada? Hein, gente? Ei, eu caí, foi? Professor, Esse que eu tô no caso, você estava falando falando aqui para as daquela. paredes. Hã? A força inclinada é aquelas mesmas que o senhor mostrou para nós, que pega a força de tração, aí depois pega a força para achar a força resultante. Mas assim, quando se tem uma força inclinada, o que você tem que fazer? O ângulo. Decompor. 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 Como é que você vai decompor? Você vai calcular que a componente... Como é que você vai provar que essas forças são iguais? Você vai fazer o seguinte, ó. Vai calcular a componente Fx e vai calcular a componente Fy. F1x e F1y. F1x é quem? É o F1 vezes o cosseno de 30. Aí F2y, F2x, quem é F2x? É o F2 cosseno de 30, para o lado de cá. Ok? Quem é o F1y? F1y é F1 seno de 30 e aqui o F2y é o F2 seno de 30. Elas estão aqui para cima. Como isso aqui está parado, esse F1x daqui é cancelado com esse outro, eles se cancelam, eles são iguais, porque senão o corpo ia estar se movendo ou para a direita ou para a esquerda. Como ele está parado, é porque essas componentes são iguais, de F1 com F2. Entendeu? Então, eu já provei que essa componente aqui é igual a essa componente. Para o corpo estar parado. E essas somas aqui de F1y mais F2y é igual ao F3. As componentes, né, do seno de 30. Só que vocês observando o seno de 30, vocês podem converter usando lá aquelas identidades trigonométricas, é igual ao cosseno de 60. Que aí você vai chegar numa conclusão que essa componente F3 é a mesma componente da F1 e da F2. Porque se você somar F1y com F2y, vai te dar
o F3, né? Porque o objeto está parado. F1Y mais F2Y tem que ser igual a F3. E essas duas componentes aqui, elas vão ser iguais a essas componentes aqui, ó. Beleza? Por isso que essas três componentes, né? Essas três forças, elas são iguais. Até mesmo para manter o equilíbrio. Porque se tivesse alguma tração maior aí, ó, se essa força aqui, ó, se esse módulo fosse maior do que esse bloco ele ia pender para cá, né? Ia começar um movimento mais para cá. Esse cabo aqui tem que estar com a mesma tração desse aqui, para que isso aqui não se mova, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que desse capítulo 5 tá bom, bora fazer de atrito. Fazer uma. Depois eu passo para vocês estudarem. Não. Como vocês querem fazer isso aqui? Porque essas coisas sem valores, vocês podem confundir, né? Um valor aí. Não. Tudo sem valor. Vamos começar por essa. Não sei nem se dá. Ó, um bloco de massa M é pressionado por uma força contra uma parede. Então, eu tenho um bloco, ele é pressionado por uma força contra uma parede, né? Então, tem um bloco, tem a parede, você está pressionando o bloco, pega uma caixa, você está empurrando essa caixa contra a parede. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é 0,5. Certo? Você está pressionando ele contra a parede. Se a força é igual ao peso do bloco, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Olha só, a força que você está aplicando é igual ao peso do bloco. Veja bem, para que seja igual ao peso do bloco, lembre-se que peso, a força peso, ela está para baixo, não é isso? Aqui eu estou sem desenho, essas coisas só é bom lá no quadro. Eu tenho uma força peso aqui para baixo e a força normal, ela é para cima, não é isso? Sim. Lembra? Força normal, ela é para cima. Então, nesse caso, como o bloco não está se movendo na vertical, a força peso é igual à força normal, concorda? Força peso é igual à força normal. Ok. E força de atrito é igual ao quê?
aquela equação que eu mostrei para vocês, força de atrito é igual ao quê? A força de atrito, no caso, é estático, né? A É força de atrito igual a é qual o quê? É o coeficiente de atrito vezes a força normal. vezes a força normal. E quem é a força normal? 0,5? Não, 0,5 é o coeficiente de atrito, né? Eu estou perguntando quem é a força normal. A força normal não é a força peso? Não é isso? É. Sim, senhor. Ah, cadê? Vou clicar aqui. O bloco desliza para baixo porque a força de atrito estático é igual a apenas metade do peso do bloco. Aí você vai calcular. Por quê? Porque é metade. Olha isso aqui, ó. A força de atrito é o coeficiente de atrito, 0,5 não é 1 sobre 2? 0,5 é 1 É. sobre 2. Sim, professor. Vezes a força normal. Só que a força normal é a força peso. Não é isso que a gente viu? Força normal é a força peso. Sim. Então, é a força peso dividido por 2, porque é vezes 0,5 é a força peso dividido por 2, né? A força de atrito? A força de atrito é a força peso, é o peso do bloco dividido por 2. A força de atrito estático é igual a metade do peso do bloco. Ok? Porque Ok. 0,5 vezes o peso do bloco, porque o peso do bloco é a força normal. Só de cara, não tem como você achar essas aceleração, não tem como eu achar essa aceleração, não foi nem dado nenhum valor aí, né? Não foi dado massa, não foi dado velocidade, nem a própria força. Então, como é que eu vou achar velocidades ou aceleração? Né? Aceleração. O bloco desliza para baixo com velocidade constante? Não. O bloco desliza para baixo com a força de atrito estático. Porque a força de atrito estático ela é igual apenas à metade do peso do bloco. Ok? E aqui, ó, é 2 vezes maior que o peso do bloco, a força de atrito? Não, nós vimos aqui que ela é metade, ó. Eu acho que vou fazer uma com um blocozinho aqui, mas parece que ele não tem. Bom, eu vou preparar aqui uma lista de exercícios para vocês, é porque aqui está tudo misturado. Porque aquele capítulo 6 é força de arrasto, tá vendo? Ó, força centrífuga. Isso aqui está tudo misturado. Eu vou preparar uma lista de exercício e vou fazer o seguinte, vou mandar para vocês fazerem aí, beleza? Sobre isso aqui que a gente viu. Beleza, professor. Tranquilo. Aí eu vou mandar aqui para vocês. Porque aqui não... Esse exercício aí tá tudo misturado.
Tá, eu mando daqui a pouco lá no grupo. Sim, senhor. Ok? Alguma questão, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então, beleza. Até sexta-feira. Valeu, professor. Boa noite. Até sexta. Professor, boa noite. Boa. Boa noite. Boa.